de 30 anos, o bairro Bonfim estampou indícios de uma profunda mudança cultural. Em um certo dia, no final de 1979, alguns muros do bairro amanheceram pichados com a frase "Deu pra ti anos 70". Mais do que um protesto contra a década marcada pela ditadura militar, a expressão era o anúncio de um espetáculo que ficaria na história da música do Rio Grande do Sul. A saga violenta desse parque, o cinza da cidade, partido verde ao meio, cheiros peculiares ao recheio de um bolo de concreto, repleto de chucrute rock and roll. E depois da meia-noite... Do Bonfim para a divisa entre os bairros Cidade Baixa e Menino Deus. Aqui no Teatro Renascença, o espetáculo Deu Pra Ti anos 70 marcou o fim de uma década de repressão e o início de novos rumos para a carreira do convidado deste programa. Durante apenas um final de semana, o palco do Teatro Renascença recebeu a parceria entre Ney Lisboa e Augusto Lix. Deu Pra Ti anos 70 não foi o primeiro show de Ney, mas foi o começo de uma nova fase para a música e para a juventude de Porto Alegre. Na época, Ney Lisboa tinha apenas 20 anos. Cantor, compositor e escritor, Ney Lisboa é um típico caso de porto-alegrense por afinidade. Nascido em Caxias do Sul no final da década de 50, Ney veio ainda criança para a capital gaúcha. Tu te consideras hoje um porto-alegrense? Eu tenho dupla nacionalidade, porque Caxias é o lugar oficial onde eu nasci e eu retornei lá muitas vezes como músico, né, me apresentando, curto muito a cidade, é recíproco, recebi o título de cidadão emérito da cidade, numa cerimônia na Câmara de Vereadores de lá. Agora, claro que vindo aos 6 anos para uma cidade, tu praticamente te torna eu sou um habitante, um porto-alegrense honorário também. Venta, ali se vê aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. O que te marcou assim nessa vinda? Caxias não é bem interior, né? Mas é um interior comparado à capital. O que te marcou nessa chegada? Sobretudo naquela época, né? Uma cidade bem menor. Olha, faz tempo, né? Do pouco que eu lembro, né? 6 anos de idade, assim, acho que os bondes eram uma coisa muito imponente, né? E eu saí de uma casa, a gente morava numa casa lá em Caxias, para morar no 8º andar de um edifício aqui. Quando a Maria Clara nasceu, eu estava morando numa casa de novo, lá na Auxiliadora. E numa rua pequena, que é a América ali, na subida da América, assim, tem uns 50 metros com cara de interior, vamos dizer assim. Então deu para ela curtir um pouquinho, assim, essa coisa de ter um pátio de cachorros, né? De passear um pouquinho na calçada, assim, ter uma certa área disponível, assim, né, em torno da casa. Nasci de uma família pobre, rodei pelo mundo procurando alguém que me dissesse o que fazer, me desse uma chance de vencer um inimigo invisível que eu tinha. Cabeça calda de dragão, os olhos do Alain Delon, de dia atrás de noite se escondia no porão. Eu morei temporadas fora, assim, nunca assumi, assim, propriamente, assim, mas na prática eu morei quase que anos, assim, entre Rio e São Paulo, ali, né? Tive um apartamento em São Paulo, fiquei alguns anos
indo e vindo para lá. E gravei vários discos, né, 4 discos lá em São Paulo e Rio, em que o envolvimento todo antes e depois, né, e nos meses de gravação, no final das contas a gente ficava... Né. Morei 1 ano nos Estados Unidos com intercâmbio. Adolescente ainda. Adolescente ainda, terminei a escola lá. Bom, e apesar de todas essas experiências, sempre voltas a Porto Alegre. O que te chama de volta? Tem um imã aí, né? Uma coisa maternal e tal, né? A casa é o lugar da gente, né? Mas quando o tempo passa a gente vai assumindo de fato, né, que pertence àquilo. E aí está sempre sendo puxado de volta, né? E com sorte também sempre saindo um pouco para oxigenar. O Bonfim, bairro onde Ney Lisboa cresceu e apareceu, está logo ali à distância de algumas quadras. Mas hoje o cantor vive no bairro Rio Branco. Rio Branco é um bairro muito aprazível, assim, né? Na verdade, muitas vezes eu quis morar aqui, às vezes é difícil de encontrar um apartamento. E transitei pela cidade toda, saí do Bonfim, girei a cidade e terminei rondando o Bonfim de novo também, né? Estou pertinho das origens aqui. Ainda hoje, uma atração do bairro Bonfim é o destino favorito de Ney Lisboa na cidade. Nisso tudo, em qualquer tempo, o lugar que me fascina sempre, assim, que eu não canso de curtir, é a Redenção. Talvez porque muito da minha infância e adolescência eu curti ali no parque, coisas como aprender a andar de bicicleta, né, jogar bola, primeiros namoros, né, as primeiras experiências de vários tipos aconteceram ali. Né. E a minha geração, a gente tinha toda aquele momento ali dos anos 70 e tal, toda uma relação com a natureza, proposta também assim idealista, né, em relação a uma interação até direta assim, né, com as coisas, tal. Então passear na Redenção era um momento muito bom, muito forte, muito significativo, muito cotidiano, assim, né. E eu morei muitos anos em frente ao parque, assim, né, morei com uma janela privilegiada, de 10º andar, de frente para o parque e para o Auditório Araújo Viana, que não tinha cobertura, então assistia os shows lá de cima também. Né? E tinha todo dia um pôr do sol fantástico e tal. Então vamos lá, né? Vamos lá. Quebrei uns 20, 30 espelhos, te perguntar se tinha alguém mais bela que ela noutro lugar. Comi todas as maçãs da feira pra adormecer. Em vez de um príncipe encantado, veio um baixinho assim. Não importa, não me importa o mundo. Chegamos então ao lugar preferido do Ney Lisboa na cidade, a Redenção. Estamos aqui ao fundo com também um dos marcos da cidade que marcou muito a tua vida também, né? O Araújo Viana foi eu primeiro como freguês, né, assistindo ali de cima, morava naquele edifício, né, os shows, né, o Araújo não tinha cobertura, assistindo e escutando até o que não queria, né, de escutar. E sonhando depois, né, começando a tocar um violão e tal, pô, quem sabe um dia tocar ele, e depois como músico já profissional me apresentando. Não me importa o mundo que disser. Bom, aqui eu cresci, vivi boa parte da minha infância, adolescência, pré-adolescência toda andando de bicicleta, jogando bola, namorando, né, assistindo o sol se pôr lá de cima, né. Então, difícil até falar do parque, né, tem tantos significados para mim, cada recanto, né, o Araújo Viana, o lago, né,
andando de barco a remo. Tem gente que não vai acreditar, mas tinha barco a remo no Lago da Redenção. E hoje é um local ainda aprazível para vir com Maria Clara. Ah, sim, né? Agora a gente vem com os filhos, né? Ainda isso é interessante observar que a Redenção permanece, né, como um lugar de muita importância da cidade, um pulmão da cidade, um parque que eu acho que tem um perfil também interessante, democrático, assim, de agregar gente de tudo que é a região da cidade, né? Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz, que mora ao lado e mais parece outro país, que me estranha mas não sabe se é feliz. A tua carreira em si foi iniciada em Porto Alegre, né? O que tem da marca da cidade na tua música? Olha, aquilo que a gente leva mesmo, de onde vive, né, de onde mora. Vai escrever uma música, ao natural, acho que tu fala a linguagem do lugar que tu mora, fala das coisas, mesmo que não diretamente, né, na maneira como tu te expressa, acho que vai uma identidade. Da identidade de um grupo de amigos e artistas acostumados a frequentar a Redenção e o bairro Bonfim, nasceu o projeto que marcou uma geração inteira no Rio Grande do Sul. Deu Pratinha 70, era um show apenas que a gente tinha planejado para o final de 79, onde as músicas e os textos do espetáculo faziam uma revisão da década dos anos 70, que tinham sido muito difíceis, anos duros, anos de chumbo, né, etc. Para divulgar o show a gente pichou pela cidade, os muros da cidade com essa frase, e terminou o Giba Assis Brasil, cineasta, vendo aquela frase e achando que seria um ótimo título também para um filme que ele planejava fazer sobre a década, né? E a gente terminou se juntando. Ele filmou partes do show, do espetáculo, que foram para o filme, né? E o filme fez o maior sucesso, foi um longa em Super 8, uma coisa inédita ali até o momento, e praticamente deu início ao que a Casa de Cinema e ao que, né, posição que o cinema gaúcho tem hoje. Mudou o teu rumo também? E o meu também, foi um dos shows de início de carreira, né, que marcam sempre bastante, tá, mas o show não teve lá tanto sucesso quanto o filme. O mais novo de 7 irmãos, Ney Lisboa viu a ditadura militar lhe roubar um deles. Luiz Eurico desapareceu no final dos anos 60, mas deixou vestígios na música de Ney. Letras politizadas que usam a ironia como protesto marcaram a carreira do compositor. Nasci de uma família pobre, continuo igual. Mas eu não ligo pra essa porra, a vida é uma gangorra funcionando mal. Sempre vai pintar alguém, dizendo que é pro nosso bem, que sabe um jeito diferente de fazer neném. Meu amigo, a felicidade é um ovo em pé, então que ninguém quer dar ao povo o que ele quer. A felicidade é um ovo em pé, então porque ninguém quer dar ao povo o que ele quer. A questão da miséria, da pobreza, da gente buscar uma igualdade social para, né, as pessoas, um equilíbrio, né? Isso eu acho que tem que estar presente sempre, né, em qualquer nível, no governo federal, no estado, e a prefeitura também tem que estar fazendo seu papel dentro disso, né? Embora ela esteja mais ligada sempre às questões de administração do espaço público, né, e menos a situação do emprego das pessoas. Mas eu espero que se tenha sempre presente e se amplifique um sentimento que Porto Alegre criou para si, muito bacana em alguns instantes, de cidadania. As pessoas tomarem para si esse papel, essa capacidade de transformar as coisas. Há um bom futuro no horizonte de Porto Alegre? Claro, eu acho que inclusive o país como um todo está vivendo um momento bem especial, né? Um momento de destaque, um momento de que se é possível, né, que a gente administre um futuro bem melhor para todo mundo. Porto Alegre tem que se inserir dentro disso. O mundo é dos vivos, o mundo é dos bancos, e os bancos
dos mendigos. O mundo é de loucos, que mundos não têm dono, e só somos vencidos pelo sono. Bom, Ney, assim como esses espaços de Porto Alegre, como a Redenção e tantas outras, o próprio Bonfim, marcaram a tua vida, marcaram a tua carreira, que marca tu esperas que a tua música deixe na cidade? Eu espero ser lembrado como um compositor, né, que trabalhou e que deixou algumas músicas significativas, um punhado de canções que fiquem na memória das pessoas, que tenham representado para elas em algum instante da vida delas, né? Não muito mais que isso. O mundo é do novo e o novo dos antigos. O mundo é quem sobrar no fim da noite dos amigos. Esse aqui é um lugar típico da infância, então. Esse lugar é clássico, né? O Recanto Oriental da Redenção é uma curtição para as crianças, sobretudo, né? Que tem um vulcãozinho, esse Buda a gente adorava escalar, hoje a minha filha também nem sempre está no melhor estado de conservação aqui, né? Às vezes tem gente que dorme aqui também. Mas eu gostava muito de passar de bicicleta no entorno também, tem as pontezinhas desse laguinho que pouca gente sabe, mas tem a forma de um dragão visto de cima, né? E, então, sei lá, o bambuzal, sombreado nos dias de verão, de maior calor, assim, é um lugar também para tomar uma fresca, é um lugar bem especial. Sempre que vens para a Redenção, dá uma passadinha por aqui? Olha, hoje em dia não é sempre não, assim, esse lugar é um pouquinho mais retirado, né? Então depende como eu disse, clima. Às vezes a conservação não está das melhores e já não é dos lugares mais seguros do parque, etc, etc. Mas na minha época não tinha disso não, né? Eu continuo passando aqui de vez em quando. Viajas bastante, mas quando está em Porto Alegre, como é que é a tua rotina? Não tem nada de muito especial na minha rotina, né? Ela é pouco rotina, só isso. Como tu disseste, a gente viaja bastante, né? Quando eu volto aqui, a primeira coisa é voltar ao fuso horário, né, do dia a dia, de uma filha que estuda de manhã cedo, então cuidar de lavar a roupa, de reabastecer as coisas, né? E aqui eu circulo um pouco para passear no parque, circulo para ir na lavanderia, circulo, né? O Bonfim tem vários restaurantes bons para a gente almoçar no dia a dia, tem cafés interessantes, né? Minha rotina é diurna hoje em dia, né? Não sou mais o boêmio do Bonfim, então no fim de semana o break da Redenção, a feirinha de sábado, muito especialmente, né, para comprar uns quitutes na feira. A feira das terças na Vasco da Gama ali também. Falaste na boemia, tu achas que com toda essa questão que Porto Alegre vem enfrentando até das proibições na Cidade Baixa, enfim, fica um pouco prejudicado esse lado também? Eu acho que as pessoas têm que considerar um espaço boêmio da cidade como uma coisa importante mesmo, né? Tem que se achar uma fórmula em que os moradores cedam um pouquinho também, né? Porque a cidade precisa de um espaço assim, né? No Bonfim isso foi uma briga enorme, eterna, né? E acho que ambos os lados tinham um pouco de razão, mas agora a cena se passa na Cidade Baixa, e aí se a gente deixar né, se tirar da Cidade Baixa esse caráter de bairro boêmio, vai para não vai deixar de existir a boemia, só vai se mudar para outro lugar, né, para outro espaço. Então acho que tem que considerar aí até o caráter histórico, né, do bairro. A Cidade Baixa tem isso de muito tempo. Não importa, não me importa o mundo, não me importa o mundo que disser, só você do meu lado chega quando
meu lado chama a atenção. Esse pedaço da Redenção, esse vão aqui, também é muito significativo, né? Tu tens ideia de quantos shows já foram aqui na Redenção? Ah, não tem. Não tem. Muitos anos já não contei. Mas foram muitos. Em vários espaços aqui no Monumento Expedicionário e na chafariz central ali e no final do Espelho d'Água também. Agora me conta essa história do teu disco, né? Do Cena Beatnik, também do show, que aproveitou um material aqui da Redenção, né? Então, quando eu era pequeno, a gente alugava bicicletas no bicicletário da Redenção, que ficava onde hoje fica o Café do Lago, né? Ao invés de trazer a bici para o parque, era mais fácil até ali. Tinha um acervo de pequenininhas, grandes, todo mundo alugava bicicleta, era um barato, acho que era uma coisa que podia até voltar. Quando a gente fez o Cena Beatnik, que era um disco que remetia bastante ao passado, aos anos 60 e tal, surgiu a ideia de usar essas bicicletas no cenário do show do Elcio Rossini, e a gente foi atrás e achou as bicicletas originais do bicicletário lá em Guaíba, e elas foram usadas no cenário, ficou maravilhoso, e no encarte do disco também. Aquelas são as bicicletas da Redenção. Tu também usa bicicleta bastante no cotidiano, né? Eu gosto de pedalar, assim, quando estou aqui, sobe um tempinho e venho. É tranquilo de andar por aqui? É tranquilo, a Redenção não tem, de dia não tem o que se preocupar. Como meio de transporte ainda não dá em Porto Alegre. Eu não uso, né? Gostaria muito que a cidade pudesse desafogar um pouco do seu trânsito, inclusive, que está terrível, né? Intenso demais, com a bicicleta, que a gente visse a bicicleta como essa alternativa que é ótima, né, de transporte na cidade. Tem muita gente brigando por isso e pedalando na rua, né? Eu não sou mais muito animado a fazer, já fiz muito, já não me animo muito para isso, não. Mas como esporte, assim, né, nos parques, na brincadeira. É uma filosofia que também está passando para Maria Clara. Sim. Ela já curte bastante a bici dela. Ela já vai ver uma Porto Alegre diferente no futuro, de repente. Tomara, quem sabe, né? As ciclovias que estão surgindo, né, sejam implementadas como devem, de fato. Esses dias a gente fez um passeio bárbaro daqui do Rio Branco até o Museu Iberê de bici, né, num trajeto que boa parte dele já é uma ciclovia, né? Já não passa nada, eu já nem peço por favor. E tô abrindo a estrada, chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor. Eu tô na luta armada e o perigo me cercou. E aquele teatro municipal tão importante no início da carreira ainda é palco para a música de Ney Lisboa. Há 3 anos ele organiza uma temporada de verão no Teatro Renascença. Eu não sou propriamente alguém que o meu trabalho não nomina Porto Alegre muito frequentemente, assim, eu não fico cantando e decantando os lugares, né? Os bairros, etc. Mas eu acho que o sotaque, né, se identifica muito a cidade dentro daquilo que eu faço, né? Quando eu digo sotaque é no sentido amplo, no jeito de falar das coisas, na abordagem em relação à vida, né? Vivemos de paixão e alguma grana. Mana, não vale a pena pagar um centavo, um retalho de prazer. Não, eu quero é morrer bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda